Está começando hoje a Semana da Assistente Social, né? Vamos começar com o presidente do Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba, o Ademir Júnior, que daqui a uns instantes já vai estar com a gente. Enquanto isso, eu vou apresentando aqui a programação da semana. Tem uma série de debates que inicia hoje e vamos até a quarta-feira da próxima semana. Amanhã é quarta-feira, nós vamos estar conversando com Cassandra Menezes, ex-presidente do Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba. Cassandra assumiu a gestão anterior a que eu fui presidente. Antes disso, a gente teve Mauricélia, presidente do Conselho Regional de Serviço Social. Com a minha saída, ela era vice, ela assumiu a presidência. Vamos bater um papo com ela na sexta-feira, antes de Seu Pereira. Antes de Seu Pereira, a gente vai bater um papo com Mauricélia, que é ex-presidente do Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba e professora da Universidade Federal. E às 20 horas da sexta-feira, nós temos, na Semana do Assistente Social, a nossa cultural, a presença de Falcão do Seu Pereira, que vai estar encerrando aqui essa nossa atividade. Então, voltando, né? Falei de sexta-feira, mas a gente tem, além de hoje, daqui a pouco, o Ademir Júnior, presidente do Conselho Regional de Serviço Social, que vai entrar. Nós temos ainda na quinta-feira a presença de Andresa, militante social, Andresa Ribeiro. Ela é assistente social e educadora popular. A gente vai estar conversando sobre João Pessoa, assistência social e controle social na defesa da vida. Vai ser um debate importante, inclusive de caminhos, né, de como a gente buscar aí a inscrição de algumas pessoas nos programas sociais diante das dificuldades que a gente tem visto durante a pandemia. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí, Leide, já foi também, Manu, turma massa chegando. Estava aqui apresentando a semana, né? Já apresentei esses dias aqui. E na outra semana, na quarta-feira, que é o dia que encerra essa nossa semana da assistente social, temos o professor Marcelo Sitkovics, que é professor do curso de Serviço Social da Paraíba, foi da gestão do Conselho Federal de Serviço Social, e a gente vai falar sobre educação e serviço social em tempos de pandemia. Nós temos visto que as dificuldades, né, que as diferentes expressões da questão social, elas têm se ampliado e se tornado cada vez mais complexas em meio a um momento de isolamento social, em meio ao distanciamento social que a gente tem vivido. Então é importante a gente ficar atento. Tivemos no Dia Internacional de Enfrentamento à LGBTfobia, o assassinato de Gabriel, que a gente deixa toda a nossa solidariedade para familiares, amigos e toda a militância que acompanhava o Gabriel. E felizmente a polícia agiu mais rápido do que de costume e já prendeu as pessoas suspeitas desse assassinato. Claro, isso não resolve a saudade, não resolve a gente perder um militante, uma pessoa querida do campo popular, mas como a Andresa está lembrando, palavra de ordem importante da gente sempre registrar, Gabriel presente, né? E que a justiça ela consiga ser breve, para que a gente consiga enfrentar esses crimes e fazer com que eles reduzam, já que tem se aumentado aí a violência, né? Apesar do isolamento social, ao contrário do que alguns imaginavam, a violência crescente, principalmente no que diz respeito às diferenças de gênero, a violência contra a mulher. Tô vendo que tem uma turma massa aí já presente, né? A Manu, Jaciara, Andresa, Leide, Sardinha, que ele é do Rio de Janeiro e diz que quer morar em João Pessoa, já é a segunda live nossa que ele entra aí. Ana, Rafa. Então, enquanto Júnior chega, né, que ele disse que teve, Júnior, presidente do Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba, teve que fazer um atendimento na saída do trabalho
E eu disse para ele que é extremamente compreensível, né, e que eu iria aproveitar esse primeiro momento aqui para resgatar questões como a do Gabriel e para lembrar a programação dessa semana da assistente social. Tem a Aniele também presente, Valdineri, muitos companheiros, né? Eu fui presidente do Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba de dezembro de 2011 até fevereiro de 2016. Muitos queridos e queridas estão aqui presentes. Entrou aí o companheiro Guerreiro, nosso mestre da música popular, o Escurinho, Lourenço Batista, Císia, outra companheira aí, militante muito querida, Genilson. Então, ampliando, para vocês que chegaram agora, né, ainda antes do Ademir chegar, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, que é sobre a organização e a pauta do e das assistentes sociais do estado da Paraíba. Nós temos na quarta-feira a presença também de um ex-presidente do Conselho Regional de Serviço Social, a Cassandra Menezes, assistente social do INSS. A gente vai falar sobre Previdência Social hoje e o amanhã. Na quinta, com Andresa Ribeiro, assistente social e educadora social. João Pessoa, assistência social e controle social em defesa da vida. Na sexta-feira, um bate-papo com Mauricélia Cordeira, presidenta do Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba e professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal. E a gente encerra a nossa jornada, né, a nossa semana da assistente social no dia 27/5, quarta-feira da semana que vem, às 20 horas, com o tema Educação e Serviço Social em tempos de pandemia. Nessa quarta-feira a gente vai estar com o companheiro Marcelo Sitkovics, que já foi da gestão do Conselho Federal de Serviço Social da Paraíba e é professor também da Universidade Federal. Então, cá estamos, vai ser uma semana interessante. A gente está vendo aí uma série de debates acontecer na nossa... Eu vi pela risadinha de Lourenço Batista que possivelmente ali deva ser a também agora ex-presidenta do Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba, Luciana, uma companheira também muito querida, que encerrou a gestão dela agora no dia 15 de maio, quando essa nova gestão do CRES-PB tomou posse, né? Então, mais um grupo que segue uma jornada. Eu lembro que quando nós assumimos a presidência do Conselho Regional de Serviço Social aqui em nosso estado, muitas de vocês devem lembrar, a gente vivia naquele prédio. Deixa o Ademir entrou aqui, deixa então eu mandar logo o convite para ele. Aí a gente dá sequência aqui para nossa conversa. E como eu tinha suspeitado, o Lourenço Batista, que é o perfil do Instagram de Lourenço, que Lu está usando para acompanhar o nosso debate aqui. Boa noite, Júnior. Um prazer ter você com a gente nesse dia de abertura da nossa Semana do Serviço Social. Tudo bem? Tá me ouvindo, Júnior? Tá escutando? Cássio, Opa, tô lhe escutando. Você me escuta? tô escutando, mas a minha tela tá travada. Tá, mas você tá passando, a Chama gente tá lhe novamente aí para ouvindo. ver. Vamos lá. Newton, Cassandra já entraram. Vamos lá, Ademir, o Júnior pediu para eu chamar novamente para ver se melhora a transmissão dele. E aí, melhorou para você? Pronto, o áudio tá bom. Agora minha tela aqui tá aparecendo como se tivesse travada. Não sei para você. Não, para mim aqui tá bacana. Tá Tá ótimo. bacana. Aí Juvino também entrou. Tem aqui já algumas colegas assistentes sociais. Eu acabei de apresentar a nossa programação completa, né? Que hoje você abre essa semana e a gente vai até a quarta-feira da próxima semana com o professor Marcelo Sitkovics falando sobre educação e serviço social em tempos de pandemia. Sexta-feira a gente tem uma cultural com Falcão às 8.
logo no início da noite, às 19 horas, um papo com Mauricélia, que foi presidente do CRES após eu sair da gestão em 2016, né, a gestão que a gente tinha assumido inicialmente lá em 2011. Na quinta-feira, Andresa Ribeiro, a gente vai conversar sobre assistência social em João Pessoa. Amanhã, na quarta, Cassandra, assistente social do INSS. E hoje, você, abrindo aqui essa nossa noite, essa nossa semana. Boa noite, passo aqui para você se apresentar, dizer quem é Ademir Júnior, que vai estar aí nos próximos anos, segurando essa tarefa que a gente sabe o quanto é árduo assim, o quanto é difícil, mas o quanto é também gratificante a gente que já passou por essa tarefa em outro momento. Boa noite, Ademir Júnior. Olá, boa noite, Tássio. Eu só não vou conseguir ver se eu estou centralizado, porque a minha tela está como se estivesse travada, mas vocês vão dizendo aí se eu sair do foco, porque é como se eu tivesse parado aqui na tela, tá certo? Não, você está bem. Ótimo, então, obrigado, Tássio, boa noite a todos, né? A todas que estão aí presentes. Eu já vi aí algumas companheiras, principalmente do serviço social, né? Um beijo aí especial já para a Cassandra, né? Que eu estou vendo que ela está online também com a gente. Enfim, eu sou Ademir Júnior, né? Baiano, né? Cheguei em Terras Paraíba para poder fazer o mestrado, né, em 2011, vamos dizer assim, né? Fiz a graduação na UFPE, né, em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. Cheguei na Paraíba em 2011 para fazer o mestrado, gostei da cidade, né? Gostei de João Pessoa e estou eu aqui hoje, em João Pessoa, né, quase 9 anos depois. Acho que vai fazer 9 anos agora, né? Aliás, já fez 9 anos, né? Que eu iniciei os primeiros caminhos nesse transporte para João Pessoa. E hoje, né? E hoje estou me deparando com essa grande responsabilidade, que é assumir a direção de uma grande entidade, né? Uma entidade importantíssima para a categoria profissional dos assistentes sociais aqui na Paraíba, né? Então, é uma grande responsabilidade. É um desafio, vamos dizer assim, e vamos dizer assim, é uma grande batalha que nós teremos aí pela frente nesses 3 anos de gestão. É isso aí. Val tá dizendo aqui, quem prova do nosso pirão não vai embora. Então você é desses viajados também, né? Eu nasci no Ceará, cresci em Pernambuco, casei com uma baiana e escolhi a Paraíba para estar vivendo e estou muito feliz com a decisão. Sabia que Estamos você quase era na mesma direção. por aí. E tá trabalhando onde, Júnior? O pessoal Pronto. saber também da sua atuação profissional. Minha atuação profissional nos últimos anos foi sempre na docência, né? Passei por algumas faculdades privadas, né? Tanto no Ceará, né? No Juazeiro do Norte, logo depois que eu terminei o mestrado, depois aí parei um tempo aí para o doutorado, foi quando o CRES acabou chegando, né, na minha história, né? Estava no período do doutorado, com um tempinho mais livre, no início, depois apertou. Hoje, né, eu estou como docente na universidade, no centro universitário, né, da Uninasal João Pessoa, né, como professor do curso de Serviço Social, coordenando estágio, supervisionando estágio, e nesse último mês estou aí na experiência direta, né, de frente com o Covid, atuando aí na rede hospitalar, né, em uma instituição que está exclusiva para o atendimento aos usuários do Covid do município de João Pessoa, né? Então, inclusive, eu acabei me atrasando porque na hora que eu vou largar o plantão, tem uma intercorrência e eu não poderia largar o plantão assim, abandonado rapidamente, né? Então, tive que esperar resolver a intercorrência para poder chegar aqui a tempo, né? Ainda estou, vamos dizer assim, ainda sentindo as energias da última intercorrência do plantão, mas aqui estamos. Aproveitar para dar boa noite para o restante, para o pessoal que entrou aí depois que a gente não citou ainda, né? O Carioca, ele disse já fui aluno dessa fera na Fabex.
Aí dá aqui também um Uhum. abraço para Áurea, para Kel, Aldereda, Aniele, Gutierrez, Tony, Jéssica Juliana, também companheira de CRES aí, Marcos Antônio, que entrou agora. Júnior, eu tô com esse adesivo aqui, eu não acho que não dá para vocês lerem. Ele é de uma das campanhas que eu achei mais fantástica do nosso conjunto Cefés CRES, que é Sem Movimento Não Há Liberdade. A gente teve bottoms, camisas, faixas. Acho que isso diz muito dessa Vou nossa botar um categoria. também. É a Diz muito última. dessa. Qual é a última? Qual foi a última? Lembra, avisa aí pro pessoal. A do Assistentes Sociais no enfrentamento ao racismo, né? Foi a campanha do ano passado, né? Acho que é bacana a turma saber um pouco assim de quem é Júnior, né? Não só dizer, o presidente do CRES, vamos falar sobre isso agora, porque a gente consegue se identificar, né, com o profissional que está aí não só no trabalho de formação, mas atuando no enfrentamento do que a gente tem de mais difícil agora na nossa conjuntura, que é essa pandemia. Antes de você entrar, eu ia lembrar aqui para a turma que em 2016, 2011, quando a gente assumiu a presidência do Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba, muita gente não queria sequer ir no CRES, principalmente as pessoas que não gostavam de elevador, porque o nosso elevador lá ele não era muito seguro e o pessoal geralmente ficava preso, além daquela sala nossa não nos caber mais, né? Então hoje a gente está numa estrutura e com trabalhadores concursados no Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba, foi um dos ganhos nossos enquanto organização, mas eu queria saber dessa nova gestão, se vocês já fizeram um planejamento prévio ou tem assim quais são as principais faixas de enfrentamento para frente para a nossa categoria ou para a conjuntura, já que o nosso projeto ético-político ele é algo muito maior do que olhar simplesmente para as nossas bandeiras. Sim, na verdade, acho que a gente tem vários planejamentos, vários encaminhamentos já, vamos dizer assim. Essa gestão que assume, né? E aí eu quero aproveitar o momento e, e agradecer, inclusive temos a presença de alguns aqui online com a gente, né? Que é a Andresa, a Jéssica Juliana. Eu não sei se passou mais alguém, mas por enquanto da gestão, eu já vi essas duas pessoas. Eu não sei, parece que eu vi Raquel, mas não tinha foto, só vi o nome Kel. Aí não sei se é justamente Raquel Alvarenga, né? Alguma coisa assim. Então, agradecer, né, inclusive a presença aí dos colegas, né, dos companheiros que vão fazer parte dessa gestão e outros companheiros que já fizeram parte de outras gestões, né, que passaram o legado para a gente, né? É isso mesmo, é Raquel mesmo. Tá só Kel, mas não tem a foto. Aí eu tava sem saber. É a estratégia dela de ter Instagrams, mas para ninguém perturbar ela. Vou seguir Você vai você, ver. Raquel, já já. Vou seguir você já já. Enfim, tá. Em relação à sua pergunta, seguramente a nossa gestão ela tem muitas responsabilidades, vamos dizer assim, muitos caminhos e muitas direções que vão dar, vão orientar a nossa profissão, a nossa gestão. Né? Primeiro, porque a gente já começa aí com todo um projeto, todo um planejamento que já existe no conjunto Cefes CRES, né? Então a gente vai seguindo aí as orientações que são encaminhadas nos congressos nacionais. É, Nós temos as nossas bandeiras de luta, né, do próprio conjunto Cefes CRES, que faz parte também vamos dizer, que vai orientar as ações da nossa gestão. Nós temos o planejamento que foi realizado pela gestão, por essa gestão que se encerrou agora, todo final do ano, as gestões elas têm que deixar um planejamento, vamos dizer assim, pensar uma proposta não apenas orçamentária, mas também pensar as ações que vão ser desenvolvidas é, no ano seguinte, certo? Então, como a gente assumiu essa gestão, né, a gente já tem já essa orientação e o planejamento do que a gestão anterior, né, que também eu fiz parte, né, eu compus até dezembro, até o período que eu tive que me afastar para as eleições, né? Então, tem o planejamento, né, do próprio conselho, né, que a gente tem que garantir as ações que foram encaminhadas, inclusive, para o Cefes, TCU, enfim. E, claro, nós temos também as propostas, né, que a própria chapa colocou, né, foi apontando alguns elementos importantes que a gente precisava
vamos dizer assim, é, pensar, né, estrategicamente para esses próximos 3 anos, né? Então, a gente tem aí muitas orientações, muitos caminhos, muitos planejamentos e muitas atividades para dar conta aí diante vamos assim, desse conjunto de orientações, desde orientações do conjunto Cefes-Cres, como ao próprio planejamento de 2020, que foi apresentado pela gestão que se encerrou no dia 15 de maio, né? Além das nossas pautas políticas que a gestão, assim, que essa chapa que assumiu que a chapa que assumiu essa gestão apontou no período da sua campanha. Eu acho bacana quando você faz essa referência aí do planejamento que vem, né, que não começa agora, porque mostra uma caminhada, né, mostra uma sequência. Eu estou vendo aqui na nossa lista de comentários aí a Flávia, que dá boa noite, parabéns pela iniciativa, Manu, que lembra do elevador, Francisco, o Brian, a Ellen, a Kel, que eu falei que é a Raquel Alvarenga, agora há pouco a gente estava aí com Luciana Cantalice usando o Instagram do filho dela, já que ela não quer fazer o dela. Não sei se ela ainda está conosco aí. É, Flávio Neri, outro companheiro, Mário Meira, Leide, que diz que além do bom debate, poder encontrar pessoas queridas, né? Porque você vê, Lu terminou uma gestão agora, estava junto com você em uma gestão, você segue presidente. Começa essa gestão, que terminou agora no dia 15, com a companheira Cassandra como presidente. Cassandra estava na gestão que eu ainda estava enquanto integrante dessa chapa, desse grupo, enquanto presidente. Mas aí a gente teve, além disso, Fernanda, que foi presidente quando eu saí em um determinado momento, e também Mauricélia, que vai estar com a gente na sexta-feira. Então, perceba, Lu está dizendo, tô sim, ela está com Lorenzo Batista usando o Instagram dela aí. Um beijo para nossa companheira. Mas nesse leque de atividades do conjunto Cefes-Cres e mesmo do planejamento da gestão e propostas da chapa, que você destacaria como o maior desafio para esse momento nosso? Bem, vamos dizer assim, eu acho que o conjunto, né, de profissionais que assumiram essa responsabilidade no período da campanha, vamos dizer assim, e todo o projeto, todas as ideias que nós tínhamos, nesse momento a gente vai ter que dar uma parada, né? Acho que inclusive a gestão ela vai ter que repensar, né, todas as suas ideias, todas as suas, vamos assim, as suas propostas que tinham para esse período inicial da gestão ou para esse ano, e vamos ter que repensá-la por causa do momento que a gente tá vivendo, né? Então, a gente não pode esquecer agora que esse momento de pandemia, nessa crise sanitária, ela vai exigir, inclusive, da gestão vamos dizer assim, uma nova orientação, é, vamos dizer assim, novos caminhos para a gente poder pensar. Eu acredito que um dos maiores desafios que a gestão terá, certo? Eu acho que ainda é essa aproximação maior, cada vez mais, dos profissionais junto ao conselho, participando das atividades, né, participando das articulações que vem sendo feito, né, dos fóruns, né, nós temos aí vários fóruns que vem sendo construídos nos últimos anos, né. Eu acho que esse envolvimento, essa participação dos assistentes sociais na construção dessa gestão, eu acho que é um desafio, na verdade é um desafio de todas as gestões, né, mas a gente tem pensado, né, e acho que dada essa direção, de que eu acho que a gente precisa cada vez mais trazer o que a gente chama de profissionais da base para ocupar esses espaços, né, que são espaços de construção. E, claro, também provocar os profissionais a ocuparem outros espaços aí, para além do CRES, né, para a gente poder construir essas alternativas coletivas, né, porque a gente percebe cada dia mais são apontadas demandas e às vezes as demandas elas já são demandas coletivas, não são mais demandas de um assistente social, de outro assistente social, são questões que a gente vai precisar enfrentar no coletivo, num conjunto de trabalhadores nas diversas políticas. E eu acho que um dos desafios maior é repensar agora, né,
de como a gestão ela vai dinamizar suas ações, como o conselho, né, enquanto uma autarquia pública, vai continuar garantindo as suas atividades para responder aquilo que vamos dizer assim, de sua competência, no sentido da orientação, da fiscalização, na garantia das inscrições, né, dos processos que o CRES precisa desenvolver. Né? E, claro, e mais uma vez eu reforço que eu acho que envolver a categoria nos espaços coletivos, né, trazer essa categoria para ocupar esses espaços coletivos que vêm sendo articulados. Alguns são construídos internamente dentro do CRES, como as comissões, mas nós temos outros espaços que é para além do CRES, como fórum de precarização, fórum de estágio, que são outros espaços que o CRES assume politicamente, né? Nós tivemos aí, estamos aí também na construção do fórum dos agentes sociais da saúde, né? Então temos muitos espaços que a gente precisa cada vez mais fortalecer e fazer com que a categoria compreenda a importância de que eles ocupem esses espaços e que eles construam essa gestão conosco, né? Alguns colegas vieram dar parabéns, né? Pela gestão, pela presidência, eu sempre respondia, estamos juntos, vamos construir juntos, né? Ou então em um caso aí, acho que eu acabei citando no dia do próximo, que nós somos 5.000 assistentes sociais na Paraíba, né? Acho que já ultrapassamos isso. Passamos. Então, assim, eu falo no aspecto de ativos, né? Dos ativos, né? Se a gente for falar o geral, realmente já chegamos a mais de 7.000, né? Mas se for pensarmos apenas os ativos, então temos mais de 5.000 agentes sociais, e aí a gente sempre pontua, né, que o conselho é composto por 18 profissionais, né, assistentes sociais que trabalham, que têm as suas funções, as suas atribuições, mas que dedicam parte do seu tempo de trabalho, ou vamos dizer assim, parte do que sobra do seu lazer, na verdade, né, para poder construir politicamente ações coletivas, né? E aí é uma coisa que eu acabo só reforçando rapidamente, para te passar a fala, é que às vezes os profissionais eles imaginam que até eles deduzem, por exemplo, que ser presidente do CRES, né, como alguns colegas vieram assim, já imaginavam que eu ia ser remunerado, que eu ia. E aí quando eu conto a verdade, que nenhum conselheiro é assalariado, aí o pessoal já começa a questionar, e por que tu está assumindo essa responsabilidade? E a minha resposta eu defendo um projeto ético-político, eu defendo uma direção para a profissão, e eu considero que esse espaço é o momento que eu posso contribuir para a construção dessa direção política que nós queremos para a profissão. Massa, Júnior, isso é extremamente importante, porque desde 2011 que a gente diz isso, mas a turma continua sem querer acreditar, ou muitas outras pessoas que vão se informando sem saber disso, né? De que a gente está aí só com a nossa vontade, com a nossa garra. A Andresa, ela faz uma observação dessa da construção coletiva, e eu vi quem entrou aí foi Raíssa Holanda, do Porto do Capim, onde o Conselho Regional de Serviço Social também chegou junto num processo político de debate, de resistência que a comunidade tem feito diante de uma gestão que tem atacado não só o Porto do Capim, mas outras tantas comunidades. Mas, felizmente, lá o processo de organização foi um exemplo para todos e todas. E aí entrou também acompanhando a gente o Meliponário, que já foi de Cabedelo, que já foi parte de um debate nosso, no Cuscuz com Debate, Viés Consultoria. A Manu lembra muito bem aí, né? Vou deixar a Manu para depois e passar para você, porque acho que dá um debate também importante na linha do que você vinha dizendo, Júnior. Tá aí, né? Eu dei uma parada, mas não era porque você estava baixo lendo, não era travado, não. Tem o Iago, Marielle Fontes, Azevedo, Jesus Andrade, Paulo Targino, agora a Kel Jaqueline, não a Raquel Varenga, né? A Kel Jaqueline também companheira aí. E agora entrou outra Raquel Limeira, companheira militante. Mas a Manu falava da importância das comissões, né? Como é que essa gestão tem visto esse processo das comissões e se está pensado algo no âmbito das comissões durante esse período de distanciamento social, né? A gente viu que a posse foi muito bacana. A gente teve um momento com 90 pessoas acompanhando a posse do Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba, da
da gestão que você assumiu. Eu disse Raíssa, mas é a Rossana que está É aqui, roçando, é. que está aqui presente com a gente. Desculpa, Rossana. Então, estamos nessa jornada e as comissões e essa relação com as redes sociais, se é possível avançar e dar algum passo nessa participação coletiva também, mesmo no distanciamento, isolamento social. Então, vamos dizer assim, a gente está nesse processo aí praticamente menos de uma semana, né? Mas aí a gente, enquanto coletivo, né, já estamos prevendo, né, o primeiro pleno, vamos dizer assim, e aí explicando para os demais colegas aí, companheiros, que não compreendem a estrutura do CRES, o pleno é a reunião onde se reúnem todos os 18 conselheiros, né, da gestão, e aí eles vão pensar estrategicamente, vão avaliar, vão aprovar projetos, vão fazer encaminhamentos, e acho que o nosso primeiro pleno, ele vai ter como objetivo, claramente, pensar as estratégias e as ações, né? Então, algumas comissões já estão começando a se articular, né, se rearticular nesse momento, para a gente poder pensar estrategicamente como a gente vai realizar nossas atividades, nossas ações. Já andei conversando, inclusive, com algumas colegas da gestão anterior e dessa gestão, que a gente, em março, a gente tinha proposta do Fórum de Assistentes Sociais do Estado da Paraíba. Inclusive, nós já tínhamos, se eu não me engano, quase 150 inscrições já, tudo feita, mas aí nós tivemos que suspender o evento, né? Nós iríamos ter a presença de duas professoras, uma da UFPE e uma da UFPB, para trazer o debate, e aí esse fórum teve que ser cancelado. Então, por exemplo, eu acho que acredito que a gente vai ter que buscar esse fórum online dos agentes sociais da saúde. Eu acho que é o primeiro momento, até porque a gente sabe que todas as políticas, todos os espaços sofreram algum impacto em relação vamos dizer assim, em relação às mudanças que houve, né, com esse processo aí de isolamento, de distanciamento social, de quarentena. Então, a gente vai ter que repensar o fórum, até para promover, provocar, vamos dizer assim, uma categoria que vem sofrendo de forma mais direta, vamos dizer assim, o processo de mudanças que houve com a crise sanitária, com a pandemia do Covid-19, que são os profissionais da saúde, né? Então, hoje os profissionais da saúde estão, vamos dizer assim, diariamente tensionando os espaços, né, provocando os espaços, provocando o estresse também, né, porque as demandas estão sendo colocadas, vamos dizer assim, o discurso estamos em tempos de guerra, não temos que ter, vamos assim, cada profissão tem que contribuir de todas as formas, mas aí, no final das contas, é sempre o serviço social que tem que fazer qualquer coisa, né? As outras profissões não querem fazer qualquer coisa, mas assim, na hora de dizer assim, não tem quem faça, aí joga para o serviço social e aí vem com o discurso de que a gente precisa contribuir. Aí eu acho que a gente tem uma mensagem clara que, mesmo em tempos de pandemia, né, nós temos que ter clareza daquilo que são nossas atribuições, nossas competências. Nós temos os parâmetros da atuação do agente social na saúde, que deixa claro a atuação do serviço social. Nós já tivemos várias notas técnicas do CRES, do CEFES, já tivemos o ofício circular do CRES, já tomando o posicionamento em relação a essas demandas. Mesmo assim, ainda existem as tentativas aí de desprofissionalização da profissão. E aí um recado que eu dou é que a gente precisa, enquanto profissionais da saúde, aí me colocando também já nesse espaço, é que a gente tem que criar mecanismos, a gente tem que criar condições coletivas de enfrentamento a essas tentativas de desprofissionalização do nosso fazer profissional. Então, vamos dizer assim, são vários espaços e seguramente as comissões elas irão em breve, né, provocar, chamar que a ideia também é essa, né, que as comissões possam se reunir e pensar os seus planejamentos estratégico para esse momento em que a gente vai ter que manter o distanciamento, acreditando-se, né, que o que a gente pensava que ia ser algo rápido,
a gente já imagina e já percebe que, infelizmente, no Brasil, eu acredito que mês de julho, mês de agosto, a gente ainda vai estar em constante tensões no sentido de fechamento, de não abertura de comércio ou mesmo de aula. Claro que existem as pressões para abrir, mas só que a gente não vê perspectivas de controle do vírus. Ao contrário, o que a gente percebe que o vírus se espalhou de uma forma terrível, né? Então hoje já está claro, né? E principalmente no Nordeste, já existem mortes em casa, né? Então já observa-se que já existe um grande quantitativo de pessoas que estão morrendo em casa, que não estão procurando o sistema de saúde, até com esses receios e no final das contas acabam morrendo em casa e não estão entrando nas contas dos números de mortes. Então, acho que as comissões, a gestão, as nossas próprias reuniões vão ter que ser repensadas aí. Vai ser um pleno de 8 horas seguida remotamente, né? Como muitos aqui Eita. já conhecem a experiência dos plenos. Júnior, pedir para quem está nos acompanhando aí, quem entrou agora, como a Joyce, o Vlad, Gisele, Lidiane Tibúrcio, companheira nossa aí, militante, Renata Magalhães, Iago, que fala da importância dos conselhos, da gente defender os conselhos de políticas públicas, né? Pedir para vocês, tem um aviãozinho aí, depois dessa interrogação aí, não sei se aparece igual para vocês no Instagram, para vocês apertarem nele e mandar para outras pessoas. Vocês conseguem enviar o convite para participar da nossa live sem precisar sair, né? Então você clica lá, encaminha para o restante, entra aí agora uma participação ilustre entrando aí na nossa live. Minha mamãe, Rosimar Holanda Teixeira, entrando aí para nos acompanhar, saber como está nosso isolamento social. Mas além desse comentário do Iago sobre os conselhos, e de Mauri, que Mauri vai ser nosso convidado da sexta, ela fala que tem o apoio numa página do CRES da Comissão de Educação, para quem quiser ir lá visitar, pegar o material e para agitar esse processo, ele é importante. Manu diz da importância de manter o evento que você falou, garantindo um formato diferente, mas não deixar de fazer. E ela também pergunta, e aí eu já passo para você, Júnior, quando eu estiver olhando aqui, são as minhas anotações, tá? Não estou lhe abandonando, não. De vez em quando eu venho para cá, é sempre bom dizer isso para o convidado. Ela E eu nem sei pergunta. onde é que eu estou olhando, viu? Porque como a minha tela continua travada. Então, quando eu estiver olhando errado, me diga, porque aí eu. Não, você tá olhando bem. Só dei uma paradinha, mas foi muito breve em um determinado momento. Tá A bacana minha aqui tela pra aqui está gente. travada, desde o Tá, início. não, aqui tá rolando, viu? Manu pede para você falar um pouco sobre a lei estadual, que foi aprovada agora recentemente, que traz uma demanda, pelo que eu vi já em alguns grupos aí, alguns assistentes sociais questionando, para o serviço social fazer o repasse de informações sobre os familiares, né, no caso do Covid-19. Eu, inclusive, quando esse debate rolou no grupo, eu mandei um material da página do Cefes, tanto aquela que fala do anúncio de óbito, como outras da saúde, encaminhei para lá, porque no meu entendimento faz parte do mesmo debate. Mas aí eu passo a bola para você dizer um pouco de como você está vendo enquanto presidente do nosso conselho. Então, pois pegando já um pouco da fala de Iago, né? Eu acho que é outro espaço também que eu acho que a gente desistiu de lutar, de enfrentar. Não só, eu não falo enquanto CRES, mas a própria categoria. Nós fomos referência na construção dos conselhos das políticas públicas e, de repente, a gente vê, claro, que o contexto também tem contribuído para o desmonte desses espaços, mas é outro espaço que a gente precisa se provocar, é outro espaço que a gente precisa construir, reconstruir novamente na tentativa de tentar os desmontes, né? Então, teremos esses desafios também de ocupar esses conselhos e chamar os profissionais a ocupar esses conselhos. Em relação à lei estadual, né? Primeiramente, os profissionais já sabem que foi emitida uma nota no final pela gestão anterior, né? Então, a nota esclarece alguns pontos, né? Principalmente porque a lei tem duas dimensões, certo? Uma dimensão que é o usuário, que nós acreditamos
que não há contradição. Ao contrário, nosso Código de Ética defende claramente a defesa, o posicionamento claro dos usuários nas políticas, certo? As leis, existem já várias leis que garantem aos usuários esses direitos, né? O Código de Ética dos médicos garante também esse direito da informação feita pelo médico, né? O Código de Ética Médica, né? O Código de Ética dos Agentes Sociais também prevê isso, certo? Então, esse é um aspecto. Esse aspecto é inegável, né? A lei acaba sintetizando aquilo que está sendo negado no dia a dia aos usuários, as informações, isso é verdade, isso é real, mas que já existem várias leis, várias orientações que garantem isso. Por outro lado, existem pequenas frases, né, que aí envolve o serviço social, né, que aí é isso que a nossa gestão vai dar seguimento, né, nós não tivemos ainda tempo de pensar, vamos dizer assim, nós não tivemos tempo ainda, na verdade, de sentar, né, a direção, o jurídico, para ver os novos encaminhamentos, né? Então, nós temos ciência dos encaminhamentos que a gestão anterior fez, né, os ofícios encaminhados, né, as consultas realizadas. Então, a gente vai estar se apropriando dessas, vamos dizer assim, desses encaminhamentos que foram dados para, assim, a nova gestão caminhar para as outras direções, né? Então, em uma percepção, como assim, uma leitura já pessoal, eu entendo claramente que especificamente no artigo 3, quando vai no final do artigo, vai dizer, tem lá, vírgula, sob a supervisão do serviço social, ficou algo como é que eu posso dizer? Ficou algo inconcluso, né? Ficou algo que não esclareceu qual é o papel do serviço social, mas, ao mesmo tempo, responsabiliza o serviço social nas interpretações equivocadas que estão tendo, inclusive nas instituições. Então, no momento, a gente está, né, nessa segunda etapa, nessa segunda fase, né, que é a gestão atual, né, ver os encaminhamentos que já foram dados e ver junto ao Cefes, junto ao jurídico, né, quais as implicações. E, claro, nós estamos acompanhando no observatório, né, que foi criado, né, desde a gestão passada, desde o início, né, do processo de pandemia, foi criado um observatório envolvendo, onde estão presentes a maioria de muitos coordenadores dos espaços de atuação, muitos são, inclusive, da área da saúde, né, temos o grupo dos assistentes sociais da saúde, e alguns também já têm apontado de que sim, que algumas instituições estão chamando o serviço social para dizer que essa lei precisa ser seguida. E aí a gente, mais uma vez, reforça os profissionais, que eles observem as orientações que estão sendo dadas pelo Conselho, né? Pelo Cefes, pelo CRES, pela BEPS, né? A BEPS também tem tido alguns posicionamentos, certo? E a gente vai ver, vamos dizer assim, a gente vai ver que novos caminhos nós teremos que fazer em relação a essa lei, né? Até porque a gente também já está começando a fazer a análise dos impactos que não a lei, até retiro para depois não haver equívocos, dizer que Ademir Júnior estava questionando a lei, né? A gente, enquanto conselho, enquanto profissional, a gente está preocupado, vai precisar avaliar criticamente o impacto dessa pequena frase sobre a supervisão do serviço social, né? Até que ponto isso vai implicar, vamos dizer assim, nas contradições que já existem na política de saúde, né, nas demandas que são postas à categoria e que não são nossas, né? Então, a gente já tem grandes desafios de dizer que a assistente social não dá notícia de óbito, que a assistente social não preenche declaração de óbito, né, que a assistente social não dá quadro clínico, né? O assistente social pode atender a família e a família perguntar alguma coisa, a gente pode perguntar informações, que ninguém deu informação, a gente tem por direito dar essa informação, né?
Olha, mas a gente, claro que a gente não vai poder processar quadro clínico, né? Não é nossa atribuição. Nós não temos competência de decifrar a questão da doença, os quadros, mas o serviço social em algumas instituições tem apontado para chamar internamente a instituição para esse desafio, mas também tentando amenizar essas contradições, tentando dar ao usuário um suporte mínimo, que é uma informação, não, o usuário ele está sendo atendido, ele está internado, ele tá sendo atendido pelo médico, pelo enfermeiro, né? Ele se mantém no espaço em que ele foi internado, enfermaria, UTI, não houve agravamento, porque a família está precisando dessas informações, mas mesmo assim a gente tem que ter clareza de que a gente não pode ficar repassando o quadro clínico, até porque a gente não tem competência e a gente também não pode assumir a competência, inclusive ética, de outros profissionais, né? Que é outro desafio que a gente vai ter que aí buscar articulações com os demais, inclusive hoje, não sei se a nota foi hoje, mas o Conselho Federal de Psicologia já emitiu uma circular, eu não lembro agora, o, é, o formato, mas o conteúdo era justamente para chamar a atenção dos psicólogos que eles não têm responsabilidade de, por exemplo, anunciar o óbito às famílias, né? Que isso também está sendo demandado à psicologia. Então, acho que outro desafio que nós vamos ter é articular os demais conselhos, né, no sentido de a gente fortalecer e defender aquilo que são competências e atribuições nossas. Então, em relação à lei, o que a gente tem para repassar é justamente que a gente está nesse processo de avaliar tanto os encaminhamentos já feitos, né, as respostas que estão chegando, para depois a gente tomar novas direções, caso seja necessário. E, claro, bem atentos aos profissionais, a gente continua notificando as instituições que estão demandando aos profissionais atribuições como óbito, quadro clínico, guardar pertence de usuários na sala do serviço social, né, ser responsável em controlar a entrada do que o usuário está. Então, a gente está nesse momento enfrentando essas tentativas aí de colocar para o serviço social tudo aquilo que é como eles sempre dizem. Não, mas não tem quem faça. Qualquer um pode fazer. Aí olha para quem? Para o serviço social. E se a gente não enfrentar, a gente vai começar a virar não a sala mais de serviço social, mas o almoxarifado, a administração, o RH, tudo na sala de serviço social. Esse, esse qualquer um tem um direcionamento muito negativo e direto para nós, né? Exato, sempre assim, né? No final das contas. Infelizmente. Jameson entra aí, companheiro, fez o mestrado lá no Serviço Social conosco, querido companheiro aí, militante. Amós, Nathalie, Edileide, G. Soares, X Costa, Serginho dá parabéns pela iniciativa e deseja boa sorte aí para você na caminhada. O Vlad, às vezes no Instagram a gente não sabe bem como é que pronuncia o nome, né? Porque tem aqui Vlad, aí eu não sei se é Vladimir ou se é Vlad, o M é de outro nome, mas ele fala uma coisa que é importante, que a educação ela é prioritária e tem importância, porque quando a gente superar essa crise da pandemia, o vírus ele não vai se extinguir, né? Ele vai ter um contágio ainda, então a gente vai precisar ter todo esse processo de educação nesse convívio nosso. Jéssica, Juliana, sempre muito atenta aí às páginas do nosso conselho, às redes sociais. Vão lá, sigam as nossas redes sociais da nossa categoria para fortalecer essas informações cada vez mais. Aí eu queria passar para você com um questionamento ligando ao que Luciana coloca, né? Tem um Mário aqui que faz uma pergunta também, como posso encaminhar denúncias sobre violação e intimidação aos profissionais de serviço social de saúde? Isso conecta diretamente, Júnior, e eu já passo para você logo depois disso, com a fala de Luciana, onde ela diz que é importante que essas denúncias cheguem ao CRES, porque se disse-me disse, sem a denúncia chegar de uma forma objetiva, que vocês possam tomar uma iniciativa, é complicado. E a Cassandra, ela coloca o assédio que já está existindo lá no INSS, né, para que façam atividades que não são do serviço social. É aquela história, estamos diante de uma pandemia. Pelo Covid,
tá aí para atacando todo mundo e vocês não querem fazer isso, né? Como eu estou vendo algumas das intervenções aqui. Só que enquanto isso, nessa del Covid, todos nós isso e aquilo, essa mesma energia ela não é canalizada para atender demandas que também são desburocratizadas por conta do estado de calamidade, né? Como as como as bolsas, como a compra de equipamento, como cestas básicas que estão sendo urgentes em diversos momentos. Então, é nesse ritmo aí que eu passo para você com essa pergunta do Mário, né? Que eu vou repetir como fazer as denúncias de encaminhar para o CRES essas violações e intimidações. Pronto, eu vou começar a me falar rapidamente essa postagem de água. Eu não estou conseguindo acompanhar tudo, porque eu estou sem óculos, meu óculos está dentro da mochila e eu não desinfectei. Né? Não Mas eu teve vou tempo, baixando aqui. Vai lá que eu vou anotando aqui e digo na sequência. não tive como desinfectar o óculos para poder usar aqui. Eu sou meio cego à noite, né? Então, primeiro, acho que um dos pontos que a gente tem que colocar, que a chama atenção, é a importância de defender os conselhos, né? Os conselhos estão sendo o próximo caminho de ataques, de desmonte da proteção dos direitos dos trabalhadores. Por mais que as pessoas ainda questionem as ações dos conselhos, mas ainda são os conselhos que enfrentam os desmontes e as tentativas de desconstrução, de desprofissionalização das profissões, né? E aí chama atenção para essa pergunta, né? O conselho, ele existe, né? Todos os conselhos têm os seus canais de fiscalização, vocês podem fazer denúncias às fiscalizações, né, dos diversos conselhos, das diversas políticas. Eu acho, inclusive, a gente tem que começar a fazer denúncia a outros conselhos também, né? Então, no caso do CRES, a gente tem tanto o Observatório, né, que é um grupo de WhatsApp formado por vários coordenadores de várias instituições do estado da Paraíba, né? Tem o próprio e-mail do CRES, né, crespb@gmail. Claro que a gente sempre pede que, caso de denúncia, seja encaminhado para a fiscalização 13pb@gmail.com. Mas também pode ser enviado para o do CRES-PB, que eles repassam para a fiscalização. E outra coisa em relação às denúncias, aí é um pouco que a gente precisa debater, tentar entender as competências de cada, vamos dizer assim, de cada espaço que a gente tem que cobrar, né? Então, às vezes, os profissionais, eles questionam, por exemplo, a qualidade das máscaras, né? Nós, enquanto CRES, nós não temos capacidades, competência, nós não temos pessoal técnico, né, para poder avaliar se a qualidade daquela máscara é ou não. Então, no caso desse, de que não está em cima entregue, claro que o CRES já enviou ofício circular para todas as instituições, já nas notas ficou claro que tem que ser garantidos os EPIs aos profissionais, né, aos equipamentos de proteção individuais aos profissionais, mas um outro órgão que precisa ser acionado pelas instituições, pelos profissionais, é o Ministério Público do Trabalho, que também é feito por meio de denúncia, né? E a informação que a gente tem é que todas as denúncias que estão sendo feitas ao Ministério do Trabalho estão atribuindo ao Sereste, né, para fazer essas fiscalizações, porque o Sereste eu não vou saber agora explicar a sigla toda, né? Mas vamos assim, é o centro responsável pela política de saúde do trabalhador, né? Então, o Seresta que está fazendo essas ações, fiscalização, e eles têm profissionais capacitados, inclusive, para identificar a qualidade ou não de máscara, ou se a instituição está cumprindo as normativas que foram encaminhadas, né, aprovadas pelo Ministério da Saúde, né, e as orientações internacionais também. Então, nós temos vários desafios. Outro, que aí é uma coisa que a gente não precisa chamar a atenção, e aí eu posso até trazer aí para o colega Tasso, que ele está muito mais próximo aos movimentos sociais e aos sindicatos, por exemplo, os sindicatos da saúde da Paraíba, o estadual, o municipal, né? Onde é que está o sindicato? Como é que esse sindicato ele vem se colocando? Como é que os profissionais... Porque muitos dos casos que são feitos denúncias ao CRES são questões diretamente sindicais, né? Que exigem uma ação direta dos sindicatos. E mesmo assim o CRES acaba
por entender a fragilidade que nós identificamos em alguns sindicatos, principalmente os sindicatos da saúde do estado da Paraíba, é que a gente tem feito incidências políticas, provocando as instituições, notificando as instituições, até porque a gente tem como, vamos dizer assim, orientação uma das resoluções, a 493, que vai justamente tratar das condições éticas e técnicas do trabalho. Então, a partir dessa resolução, a gente começa a adentrar nessa necessidade das instituições garantirem as condições de trabalho. Mas a gente está sentindo falta, né, inclusive da categoria, pressionar, chamar os sindicatos, principalmente os sindicatos da saúde, nesse momento. Né? Então, eu percebo, uma análise minha, que todos os conselhos eles vêm se posicionando, né? De medicina, de enfermagem, fisioterapia, da psicologia, do serviço social. Então, os conselhos eles estão assumindo uma responsabilidade que, em grande parte, seria, por exemplo, deveria ter sido ser provocadas aos sindicatos, né? Então, os conselhos estão fiscalizando instituições, alguns conselhos, né, que têm um quadro maior, né, de profissionais estão mantendo a fiscalização em hospitais, em algumas instituições, né? Então, nessa dimensão, acho que a gente precisa perceber estrategicamente a quem acionar, seja a CRES, Ministério Público ou sindicato, né? Buscar vamos dizer assim, buscar os mecanismos de fazer essas denúncias por e-mail, por telefone. No caso do CRES, está sendo por e-mail, né? O Ministério Público do Trabalho também está sendo por e-mail. Então, nos sindicatos eu não sei, porque realmente eu não consegui localizar nada, né, dos sindicatos da saúde da Paraíba para eu poder ver quais são as ações que os sindicatos estão tendo nesse momento, tá certo? Então, é um desafio aí também entender e a categoria compreender, por exemplo, o que compete ao CRES, o que compete a um sindicato, o que é competência do Ministério Público do Trabalho, né, para a gente poder, inclusive, equilibrar as forças aí, dividir as demandas, né, que são colocadas, né? Eita, Júnior, tô vendo aqui agora que a gente tem, eu acho que é uns 2 minutinhos só, se tiver entrado mesmo às 8 em ponto, que eu acho que foi o que eu fiz. Então deixa eu citar algumas pessoas aqui para a gente ir encaminhando a nossa finalzinho da nossa conversa, né? A Flávia fala da importância desse debate. Tô vendo que entraram pessoas aí que já estiveram nas gestões, em outras gestões conosco, como a Jussara lá de Campina Grande, a Josi. Jaciara disse aqui o nome inteiro, é Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Fica o registro para a gente. Obrigado, Jaciara. Obrigado, Jaci. Van Lira, MR Carlos, Jéssica Anselmo, Rosali Limeira, Leonardo Souza, Osmar, Odin, João Matias, Roberto Brito, amigo aqui da minha adolescência, Josi, que eu já citei também no nosso conselho, a Edileide Borges, também copeira nossa e militante do Serviço Social, ela fala de como os sindicatos estão parados, né? Me parece que essa é uma pauta geral aí com relação a alguns movimentos que a gente percebe. Eu já passo para você nesse sentido, com mais essa pergunta para uma resposta breve, para você depois fazer suas considerações finais, Júnior, diante do tamanho aqui do tempo da nossa conversa de 1 hora e da pauta ser muito extensa, mas foi muito gratificante, muito positivo. Então, diante de tudo isso e da observação que a Edileide coloca para a gente, como será essa relação do CRES-PB, dessa gestão que se iniciou no dia 15 de maio, com os demais movimentos, com o campo progressista, com partidos desse campo, com sindicatos, com os movimentos sociais, diante das notas e dessas necessidades que a gente tem pela frente. Que eu lembro que em 2011 a gente via o material e era como se lá atrás, na gestão de Valéria, isso acontecesse, Valéria não, Verônica, isso acontecesse e depois não tivesse mais. Passo para você aí agora para as suas considerações finais. Valeu pela presença, a gente segue essa semana. 23 segundos, foi mal. Então, agradecer o momento, né, de estar aqui, inclusive, compartilhando com ex-colegas de gestão, né, colegas de trabalho, amigos, né, companheiros aí da luta, né. Então, outro desafio que nós teremos é justamente de manter essa aproximação cada vez mais